Kate Middleton recebeu um novo título de nobreza após a morte da rainha Elizabeth II. O anúncio foi feito pelo rei Charles III em discurso oficial como novo monarca britânico. A repórter Carolina Belim traz mais informações. Com a morte da rainha Elizabeth II e Charles assumindo a monarquia inglesa, o rei hoje, no seu primeiro discurso, anunciou que Kate Middleton, que é a esposa do príncipe William, até então duquesa de Cambridge, vai assumir o título de princesa de Gales. É o mesmo título que pertenceu à princesa Diana, Lady Di, que morreu em 1997, naquele trágico acidente de carro em Paris, quando fugia de paparazzis. O príncipe William assume agora, que era o duque, de Cambridge, assume o título então de príncipe de Gales, título que pertencia ao seu pai, que agora é rei Charles III. O príncipe William também é agora o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, e Kate pode vir a ser a próxima rainha consorte. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan. Obrigado pelas informações, Carolina Abelim, com a gente nessa cobertura especial. Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, comentando os principais assuntos relacionados à transição na família britânica. Professor, há um movimento no Reino Unido que defende o fim da monarquia, inclusive usando como argumento os gastos excessivos com a família real. O senhor entende que com a troca de comando esse grupo pode ganhar força ou não nesse primeiro momento? Seria algo para um segundo momento após a consolidação do rei Charles no comando da família britânica? Esse é um tipo de situação com o qual a família britânica, a família real britânica, já se defrontou em diversos episódios, principalmente quando havia desgaste na imagem da família real. A gente citou aqui o episódio do falecimento da princesa Diana, que foi, em tempos recentes, realmente um episódio muito difícil. Nós tivemos, durante os anos 70, com a crise econômica na Grã-Bretanha, por conta de uma estatização excessiva da economia, houve ali um desafio também, foi levada à tona essa questão. No momento não há clima político para isso, A princesa rainha Elizabeth II, ela terminou muito bem o seu reinado, com uma reconquista de popularidade, de estabilidade, e o príncipe Charles passou por uma reconstrução de imagem, como eu mencionei, até mesmo porque ele se envolveu, aí uma informação adicional, com diversas organizações consideradas hoje em dia com organizações contemporâneas de interesse social, principalmente ambiental. Ele mesmo envolvido com agricultura orgânica, ou seja, com atividades que trazem aí um caráter, digamos assim, de modernidade. Então, eu acho que ele começa bem o seu reinado, com poucas chances desse tipo de questão republicana ou de movimentos para acabar com a monarquia muito diminutos. E também porque há uma percepção da sociedade britânica que a existência da família real traz retorno financeiro ao país. A questão da imagem internacional, que é muito positiva, a questão do turismo, a questão dos símbolos nacionais estarem sendo veiculados por conta dessa imagem, mesmo que internacional, da família britânica, diminuem muito as críticas que seriam aí relacionadas a um aspecto importante da tua pergunta em relação aos gastos da família real. E também um ponto aqui, a família britânica, real britânica, ela tem um grande patrimônio, há uma estimativa recente de cerca de 500 milhões de dólares, então o seu próprio patrimônio pessoal também faz frente a grande parte das despesas. Então, eu acho que ainda não é momento para isso. Mas tem uma ressalva: se o príncipe Charles voltar a ter episódios de desgaste, como teve nos anos 90, esse tipo de questão pode voltar à tona e aí nós teremos realmente uma possibilidade de uma discussão desse gênero. Professor, e quais os principais desafios nesse primeiro momento do rei Charles? É a demonstração de que ele vai dar continuidade ao reinado
de sua mãe, e é importante que ela trouxe, durante seu reinado, um novo papel à monarquia britânica. Como a gente bem sabe, as monarquias europeias, elas não têm o cargo de gestão, de administração do país, ficando a cargo dos primeiros ministros. Então, quem efetivamente governa e exerce as principais funções é o primeiro-ministro. Então, por isso também que sai sempre essa discussão se vale ou não a pena, se deve ou não continuar a monarquia. Então, o seu desafio é mostrar que aquele papel de estabilidade, de representação da identidade nacional, de simbolismo, de institucionalidade, de perenidade, veja só, foram 15 primeiros ministros e a monarca permaneceu a mesma. Então, se ele conseguir manter tudo isso que a mãe dele construiu dentro do imaginário popular e também dentro do papel político na nação, se ele conseguir, ele terá aí um longo reinado. Então, o maior desafio que eu vejo no momento é mostrar que ele dará essa continuidade. Com a morte da rainha. Agora, professor, quando um rei assume o trono aos 73 anos, ele tende a olhar para o horizonte e saber que algumas coisas podem ser feitas e outras não, por razões óbvias, em razão da idade. O senhor entende que é possível que esse reinado comece justamente com características de transição para que ele venha a organizar já uma sucessão para o filho? Essa é uma possibilidade aventada. Como ele está num bom momento, né, mesmo com os desgastes passados, eu acredito ser improvável. De qualquer forma, essa questão sempre esteve à mesa em todo momento que o Charles foi considerado impróprio para o cargo, seja por falta de carisma, seja pelos seus desgastes e até mesmo, para alguns dos críticos, uma falta de apetite, digamos assim, uma falta de vontade de exercer as funções imperiais, já que nós sabemos que há uma série de protocolos e nem todos os integrantes da família real, vejam dos seus filhos, né, também decidiu abdicar, tem às vezes relação com esse tipo de protocolo, com esse tipo de função. Mas eu acredito que é improvável no momento. A sua idade avançada estará diretamente relacionada à não inovação, como foi a sua mãe. Sua mãe assumiu o reinado muito jovem e ela criou uma série de inovações desse novo papel que se mantém até hoje. Então, como ele provavelmente dará a continuidade apenas da agenda passada, então eu acho que ele é o mais adequado sim para o cargo e já vai preparando o filho, que até mesmo já tem demonstrado interesse por isso, a sua própria esposa, a Kate também, né? É um casal que, numa primeira análise, parece muito adequado para esse papel, mas eu acredito que não agora e sim para o futuro.